Começando o seu Varzando e hoje a gente tem o Paulo um pouquinho mais feliz do que o normal, né, Ed? A Tá gente igual o tem. Coringa, né? É. Sorriso tá lá na orelha. Agora a pergunta é: será que ganha? Será que leva? Ou eles estão com medo do Palmeiras? Eu acho que eles estão com medo da LDU. Estão com medo da LDU? É. A gente já sabe que é Palmeiras, difícil, né? Palmeiras ultimamente tem sido freguês deles, então É. eu acho que a LDU põe mais medo do que o Palmeiras. Não é não, Paulo, Paulo? Paulo, já usou as milhas já da Latam pra comprar lá pra Lima? Rapaz, eu estava aguardando a definição do local. Parece que vai ser Lima mesmo. Aí, acabando aqui a nossa gravação, já vou soltar as milhas para programar a minha ida. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas você E sabe que se, LDU não é nada, não. LDU a gente empatou com eles lá e ganhou no Maracanã. mas você sabe que se for o Palmeiras, você vai ter que levar a dona encrenca junto, né? Não, eu vou sozinho de qualquer jeito. Não, Quando você que é tem a que final levar mesmo? ela. A final é 28, né? Vai ficar insuportável. Ela é palmeirense, então você tem que levar ela, cara. A final é 29, é, né? É 29. 29. Ó, vou colocar aqui, você indo numa quinta e voltando num domingo, pra gente ver aqui qual é o tiro que tá, hein? Duas pessoas, né? Duas pessoas? Tem que ler assim, Que isso? Que Mais isso? hotel. Tá absurdo. É. Tá começando na casa de 7 mil. Ah, pô, isso aí é dinheiro de cafezinho pra ele, Pô. né? Não, e com duas escalas ainda. Para em Santiago, depois para em outro aeroporto antes de. Pô, doideira, hein? Tem que valer muito a pena, né, Paulo? A gente parcela 12 vezes. Só que aí tem que ser campeão, né? Porque ficar pagando as É parcelas triste, né? perdendo. Não, se for você e Renata, Flamengo e Palmeiras 1 vai voltar campeão, É né? verdade, tem esse ponto. Ou, Paulo, você pode fazer a boa ir de carro. Eu acho que de Brasília até Lima, quanto tempo que dá? Vou até ver aqui quanto tempo dá pra você ver. Vamos ver aqui, Lima. É quase perto. Quase perto, só Perto muito por causa longe. de um detalhe. É, deixa eu ver aqui, É longe. Brasília. Quanto tempo você acha que é, Paulo, de carro? 3 dias. Carro, 3 dias, galera. Pera eu aí que tá chutaria carregando. 2 dias. É 3? Dão 67 horas. Caraca, 3 dias. Loucura. Chutei, tá? Não pesquisei aqui não, pode olhar aqui, hein? Não, 67 horas de volante, né? De volante, de volante. Cara, Então se são você sair daí hoje, você chega a tempo. Dá pra ir tranquilo. Mas, cara, vamos começar falando então, né, do Flamengo. A gente sempre começa falando do Flamengo, mas hoje acho que tá especial aí pro Paulo. Paulo, queria que você comentasse aí, né? O Flamengo venceu o Racing. Foi um jogo chato, foi um jogo difícil, mas o Flamengo soube se defender bem. Aí eu também queria te perguntar, se você acha que o Flamengo se defendeu bem, ou o Racing também, foi muito ruim na finalização. E queria que você comentasse também, cara, é a quarta final em 6 anos, né? É uma remontada, eu acho que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu acho que ninguém acreditaria se falasse que em 6 anos o Flamengo estaria em 4 finais, ganhando 3 ou 2? Ganhando Duas. 2, né? Agora pode ser ganhando a terceira. a terceira. Então, dá uma comentada aí, Paulo, pra gente. Abre seu coração. Rapaz, no jogo de ontem, foi o São Rossi que salvou a pátria. Jogou muita bola. 4 defesas bem difíceis. O primeiro tempo do Flamengo eu gostei bastante. O segundo tempo, acredito que por estratégia, o Flamengo ficou tentando segurar até a expulsão do Plata. Expulsão bizarra, mas houve a expulsão, ficou com -1. A partir dali foi um Deus nos acuda, haja coração. Agora, o time do Racing não é lá essas coisas, né? A gente vê que não tem muito repertório, é mais joga a bola para frente, vê o que Não tem muita acontece, tudo técnica, a né? bola na área. O problema é que o Flamengo, na hora que estava defendendo, estava indo com todo mundo para dentro da área, estava deixando a frente da área para os caras pegarem o rebote. Isso aí faltou comunicação ali na hora. Acho que entre os jogadores mesmo, não é erro do técnico nem nada disso externo. Eu acredito que entre os jogadores ali faltou comunicação para falar, alguém fica na sobra aí na frente da área, para não pode ficar caindo toda hora o rebote para o adversário. Tanto que teve um chute perigoso que o Rossi salvou ainda com desvio do Pó Royal, mas deu tudo certo, graças a Deus. E qual é a sensação, Paulo, de ser a quarta final em 6 anos? Cara, é bom demais. É inacreditável. Há 10 anos ninguém pensaria isso. Agora, quarta final de Libertadores em
pouquíssimo tempo, né? Hoje a gente tem aí praticamente o 7º ano da conquista de 2019, né? De 19 para cá são 6 anos, mas incluindo o ano de 19 que foi campeão, são 7 anos. É um ciclo incrível, de menos de 10 anos, 4 finais de Libertadores. É, E dessa a probabilidade do Flamengo chegar em final tá praticamente mais de 50%, né? Então é muito doido isso. Tipo, é o Flamengo entrar no campeonato com quase certeza que vai chegar numa final de campeonato. E, e aí esse sentimento hoje você tem de ainda é legal pra caramba? Ou você já tá tipo, mais uma vez, vamos ver no que dá? Não, ainda é legal pra caramba. Não se compara com 2019, eu acho que nunca mais vai ter o sentimento igual 2019, porque eram quase 40 anos sem chegar lá, então não tem como comparar com 2019. Muito menos como foi a final, né? Como que o Flamengo acabou ganhando, né, nos minutos finais foi algo cinematográfico. Agora, é espetacular estar numa final de Libertadores, é sensacional. E Ed, você olhando assim o jogo ontem, você olhando o Flamengo nessa sexta final, acho que o Flamengo, por mais que a gente não goste, sendo tricolores, né, tem essa rivalidade, acho que o Flamengo também trouxe muito aprendizado, né, para os outros clubes, né, que é possível, e aí, não sei se Paulo concorda, mas o Bandeira de Melo tem aí 90% 90% disso disso aí. de pausar e falar assim, cara, tá uma merda isso aqui, vamos refazer essa brincadeira e dá certo, né? E acho que o projeto que ele plantou lá atrás, né, que quando ninguém acreditava nele, agora tá colhendo frutos. Espero que ninguém venha depois pra estragar, né? Porque no Brasil tem isso também, né? A gente, no caso deles, o Bandeira de Melo fez um excelente trabalho, ficou aí 3, 4 anos sem ganhar nada, mas ele já tinha previsto isso, Remontando, né, a casa. remontou, botou as coisas em dia. É realmente algo a ser seguido pelos outros clubes brasileiros. Só que no Brasil a gente sabe que a rivalidade política, até mesmo dentro do futebol, às vezes estragam o que está funcionando, né? A gente espera que não venha ninguém e atrapalhe esse trabalho que está em funcionado e que é modelo sim para os outros clubes, não só do Rio, do Brasil, né? Sim. É importante para o futebol brasileiro isso, né? E, Ed, olhando agora, daqui a pouco, né? Daqui a uma hora, a gente tem uma partida aí entre Palmeiras e LDU. Palmeiras perdeu de 3-0 em casa, fora de casa, e agora ele leva esse jogo pra dentro de casa. A gente sabe como é jogar contra a LDU. Palmeiras jogou fora de casa. Palmeiras jogou na altitude, que é muito difícil. Não foi um brilhante jogo, mas o Thiago Nunes deu também uma remontada ali no time da Sim. LDU bem interessante. Tá um time coeso, tá um time que, assim, eu não acho que. Não tô falando isso pra, tipo, provocar o Paulo, os flamenguistas nem nada, mas assim. Eu acho que Libertadores nunca tem jogo ganho, né? Nunca E tem. eu acho que a LDU tá se preparando. Eu vejo um sentimento ali no Thiago Nunes interessante, mas Palmeiras é o Palmeiras, né? Eu não descarto o Eu não, Palmeiras. você descarta. Porque o Abel, ele tira leite realmente de pedra, cara. O cara faz... Eu não sei como que ele consegue mexer com o E na psicológico sua do análise, qual jogador. seria assim o menos o menos pior ali pro Flamengo enfrentar? Seria uma LDU num campo neutro, né? Que aí a gente não vai ter ali uma altitude que eles estão acostumados a jogar. E o Flamengo enfrentou a LDU há pouco tempo, ganhou de 2-0. Ou você acha o Palmeiras que, por mais que o Flamengo veio ganhando nesses últimos jogos contra o Palmeiras, mas é o Palmeiras, né? E já perdeu inclusive uma final contra. É um clássico, né? Clássico nacional. Então, assim, eu acho que hoje, sem sombra de dúvidas, a LDU é o caminho mais fácil para o Flamengo chegar ao título. Mas é o que a gente está falando. Não existe jogo fácil em Libertadores. Os caras podem chegar lá, montar um ônibus na frente da área e jogar por uma bola e essa bola vir. Né? Muito complicado. É igual a final de Copa do Mundo, né? Não tem, a gente não sabe. Só que o Palmeiras também, por tá mordido, perdeu os 2 jogos esse ano pro Flamengo do Campeonato Brasileiro, né? Isso eu acho que mexe um pouquinho com a cabeça do Abel. O Abel é um cara que ele estuda muito os adversários, estuda muito o jogo. O jogo mesmo no Maracanã foi um excelente jogo. O Palmeiras perdeu em detalhes, erros individuais, né?
Flamengo tem um elenco muito melhor, isso aí é fato. Uhum. Só que o Flamengo tá sem poder de finalização, cara. O Flamengo ontem dominou o primeiro tempo e não conseguiu, assim, foi o quê? 2 chutes que o goleiro fez, 2 defesas de goleiro de handball, até uma foi com a cara e a É. outra do lateral do Flamengo, do lateral direito ali, que chutou e ele também saiu todo aberto e fez a defesa. Infelizmente, assim, o Pedro se machucou, mas até lá acredito que ele já esteja de volta, Deram né? 4 semanas, mas É. eu acho que não vai ser 4 semanas, mesmo se for. Eu acredito que eles vão dar um um jeito de recuperar ele aí pra esse jogo, porque precisa. Precisa. Assim, o Pedro faz muita falta ali. Apesar de Precisa. todo o problema que ele teve com o Flamengo, de toda aquela exposição, ele ainda é o centroavante que mais dá resultado pro Flamengo. É isso. E Paulo, você concorda com isso? Você acha que qual dos dois você preferia pegar? Eu acho que preferia. Eu acho que o flamenguista vai ter aquele sentimento de revanche contra o Palmeiras, é óbvio, né? Mas você olhando também essa parte técnica e tática, qual você acha que é a sua preferência para enfrentar nessa final? Pensando friamente, eu quero levantar a taça, então que vem a LDU. Né? Boa. Dá vontade de pegar o Palmeiras, mas aí tem que ganhar. Esse é o difícil, né? É chato. Para levantar a taça é a LDU. É a menos difícil. A LDU não é mais aquela que o Flamengo enfrentou, né? No primeiro. Não é, eu ia falar primeiro turno, mas na fase de Na grupos. fase de grupo lá. Não né? é a mesma. Não. Ela deu uma evoluída boa, eliminou o São Paulo, que tá cambaleante, mas eliminou o Botafogo. Não, e o Thiago Nunes tá engajado, né? E meteu 3-0 no Palmeiras. Isso aí. Altitude. Isso aí. E Paulo, agora mudando um pouco de assunto, mas permanecendo no mesmo, o Felipe Luiz agora tá merecendo um aumentozinho, não tá? Senão, até, assim, nem coloquei ali, mas senão daqui a pouco o Felipe Luiz tá saindo, né? Porque o cara tá ganhando 250 mil. É um salário bem pequeno e, assim, ele é um técnico que tá levando aí o time pra final. Ganhou o Carioca, não ganhou esse ano? Ganhou o Carioca. Copa do Copa Brasil. do Brasil ano passado. Uhum. Esse ano tá levando o time pra final, levou o time pra final da Libertadores. Tá bem no Brasileiro. Hoje o Brasileiro, com a vitória que o Flamengo teve sobre o Palmeiras, não tá decidido ainda, né? O Brasileirão depende tudo de um tropeço. O Palmeiras só depende de si, mas se tropeçar o Flamengo tá ali na cola. Quanto que você daria de aumento pra ele, Paulo? Rapaz, é complicado falar porque ele ainda não ganhou a Libertadores, né? Eu acho que o Flamengo deve cozinhar isso aí até mais um pouco após a final da Libertadores, sim. Talvez antes da final do Brasileiro, dependendo de como esteja o Brasileiro, até para ele poder se concentrar nas competições e não ficar pensando em quanto que eu vou ter de aumento e tal. E saíram Mas muitas eu notícias que faria já o tinha patamar. interesse da Europa, tá? Pra ele pra Europa. Ele falou que primeiro tem as metas dele a bater aqui no Flamengo. Só que se ele vencer Libertadores e Brasileiro, já bateu todas as metas. Ou se vence um ou outro, né? Só que vai ter o Mundial ainda. Ele não vai vencer. largar essa brincadeira antes do Intercontinental se ganhar, né? Então é isso, tá animado. E aí eu ia te perguntar também, você tá confiante pro brasileiro ou o brasileiro é um plus? Tipo, vamos focar agora na Libertadores. Até a semana passada, porque o Flamengo estava vindo bem, pessoal animado, com garra e tal. Como foram os jogos contra Racing, Palmeiras. Agora, jogou contra o Fortaleza, foi o mesmo Flamengo, songamonga, que me dá raiva, que me irrita. Porque olha só, vamos ser sinceros. O que foi aquele primeiro tempo do Flamengo contra o Fortaleza? Deu vontade de pegar um avião e ir pra lá. Dar na balançar cara os caras. Foi terrível. Pô, bando de banana jogando igual que fosse um treino. E a prioridade, né, que foi dita desde o início do ano, a prioridade do Flamengo era o brasileiro. Aí como que faz jogos que tem feito no brasileiro? Né? Eu acho que mudou um pouco, né? Acho que deve ter mudado. Entrado com os titulares, ele tinha que ter entrado só com a galera reserva, botar pra correr. Eu acho que hoje também a formiguinha ali da Libertadores pesa, né?
Eu acho que assim, não era uma prioridade, mas foi avançando, foi avançando, foi avançando, aí se torna uma prioridade, né? Entre Libertadores e Brasileiro, o Sim, time sim. vai optar pela Libertadores. Mas aí o que acontece? O brasileiro tem chance real, não é Ainda tem bastante chance. 4 pontos de distância, não. Tá ali colado, então tem que partir para cima. Não É, pode. Como é, que você vai entrar com a Arrascaeta, blá blá blá, o num jogo Flamengo que tá o jogo seguinte com vai ser o jogo 61 pontos e o Palmeiras tá com 62, né, Paulo? ué. E aí, se você olhar os últimos 5 jogos do Flamengo, empatou um, perdeu 2 e ganhou 2. Então, assim, tá bem. Tá escangalhado ali o negócio, né? É. Mas Vamos falar Agora é de. deixa eu só voltar um pouquinho no jogo de ontem, assim, hoje eu até falei com o pessoal ali, eu acho que o Plata ontem ele deu uma garoteada, porque a arbitragem sul-americana não é a arbitragem brasileira. O pessoal, não tem imagem, ele empurrou a mão, ele deu um tapa no cara, garoteou demais, e na frente do quarto árbitro do Bandeirinha, ele não podia ter dado aquele mole que poderia ter prejudicado muito o Flamengo. Aí Sim. hoje o pessoal fala assim, aquilo não é para expulsão, não é aqui no Brasil, para alguns árbitros iam expulsar, outros não. O VAR chamaria ou não. Eu acho que você não Mas pode no dar caso, bobeira, né? Você não pode jogo dar de bobeira. Libertadores não pode dar esse tipo de mole. É, Não pode. o que eu achei, assim, é que. É isso, acho que um cartão amarelo estaria bem dado. Sim, Mas é sim. Ele Libertadores. assumiu o risco, cara. E assumiu o risco. E outra coisa, o jogo não tava pegado ao ponto de dar um Não. tapa, né? Não era aquele jogo que o Flamengo tava dependendo do gol no último. Não, não era. O Flamengo tava naquele momento, tava numa posição mais confortável do que o Racing. Né? O Ele que, que ficou você acha aí, irritado Paulo? porque ele puxou o cabelinho dele, o cabelinho que ele deve É. ter gastado uma fortuna E pra. isso é muito doido, né, cara? E assim, e o Flamengo perde, né? Perde um cara Perde com pra isso. final. Pra Então, final assim. perdeu um. E ele também, né? Porque participaria de uma final, né? Tá fora da Tá final. fora da final. Vai viajar provavelmente, mas assim, perde toda aquela magia, né? De você saber que vai entrar numa Pode final de entrar e sempre Libertadores. entra, né? Ele é um jogador que tá Ele sempre caiu. entrando. É. Então, muito. Chega a ser bizarro, né? É... Edmilson, vamos lá. Vou pular aquela parte ali da semi contra o Vasco que a gente traz toda semana, mas é sempre pra deixar ali aquela pimentinha, né? Sim, com certeza. G6, tá? Estamos no G6, mas tá uma briga direta ali, justamente com o Botafogo, com o Vasco e com o Aham. Bahia. Então, e com São Paulo também que tá ali com 41. Mas São Paulo tá um pouquinho mais distante, mas vamos colocar ali que o Fluminense tá disputando mais ali com Vasco, Bahia e Botafogo, né? Eu acho que o Vasco ainda tem uma O que distância. você achou dessa? Tá feliz, tá animado? Me deu um pouquinho de alegria. Animado, não digo não que o time não tá jogando bem, cara. O time não tá jogando bem. Tem dependido de algumas bolas duvidosas, como foi o gol do René. Você já tinha imaginado algum dia, Paulo, ver um gol de falta do René? Cara, eu vou te falar que não sei se foi não, hein? Não, falta não foi, né? Mas assim, erro de arbitragem tá tendo todo dia nisso aí, não tem como, a gente não existe mais. Não, Mas tá vergonhoso. Isso aí é verdade. Então, assim, É mas inacreditável, porque ninguém treina mais falta. pois é, e assim, outra coisa, eu tinha acabado de falar com o jogo, ele tinha batido uma falta uns 3 minutos antes, mais na frente da área, fez um cruzamento ridículo, eu falei, por que não bateu direto no gol? Aí depois vem a falta, ele vai e bate no gol, parece que ouviu, né, João? Foi Eu justamente ainda falei isso. assim, porra, bateu mal. Aí entrou gol, fiquei, ué, tem Então, que ter assim, desviado essa bola. Não faz sentido. Eu acho que o time do Fluminense ficou muito dependente do John Ares. John Ares foi embora, o Fluminense ficou carente. Craque. O Lúcio Gonzalez, ele tem jogado muito, tá fora do próximo jogo, que é domingo contra o Ceará de novo, lá no campo do Ceará, né? Mas o Fluminense tem isso, né, Ed? E Assim, quando sai às vezes um jogador, o Fluminense demora um pouco isso aconteceu com. Tudo bem que o elenco era diferente, mas isso aconteceu com o Conca, isso aconteceu com o Fred, isso aconteceu com o John Ares, isso aconteceu com o próprio mas Richarlison. tem, cara, por exemplo, hoje já tá a discussão de quem que vai entrar no lugar do Lúcio no jogo domingo. Lescano, Lima. Pô, o Ganso. Cadê o Ganso, cara? A gente tá faltando criação no meio de campo do Fluminense. Tá faltando um jogador. Tem jogadores, Martinelli e o Hércules, eles marcam muito, se doam muito pro time, mas eles não criam, cara. Tá faltando um cara de criação pra botar o cara na cara do gol, sabe? Botar o centroavante na cara do gol. O John Kennedy entrou bem nessas últimas 2 partidas,
não fez gol, mas ele tá se doando pro time, ele chega na frente bem, ele chuta, O GE ele até toca. trouxe que ele e Nonato estavam avanço e recuperação e tão perto de estar à disposição, mas que isso seria na próxima semana. Pois é, Que cara. essa notícia foi dia 21, então a próxima semana seria por agora. Por agora, né? Então, acho que valeria, né, dar uns minutos pra ele, porque a gente até comentou isso, né, Ed, assim, que o Fluminense tem bons finalizadores. Eu não vejo muito problema no ataque do Fluminense. Não. Eu vejo problema em construção de jogada, né, e o Fluminense eu acho que com o dinheiro agora que tá se encaminhando aí pra Libertadores do ano que vem, tem a Copa do Brasil, mas, né, que tem uma outra chance de você chegar à Libertadores. Eu acho que o Fluminense tem que dar uma pensada. Talvez repor o Ganso, uma genialidade do Ganso, ou repor um John Arias é difícil, mas tem que encontrar alguma saída, né? Uma saída legal de criação. Mas o Fluminense buscou esse moleque, que é o Lescano, E não usa. o Lavega, E e não não usa. usa os caras, pagou um dinheiro bom pelos caras, e não usa. Não tem como não usar, cara. Você Sim. precisa de jogador, você tem que usar o que você tem, cara. Sim. E se eles dão conta, entraram num jogo e fizeram a parte deles, cara. Cada um na sua e fizeram, não prejudicaram o time em nada. Então, se não, eu não sei o que acontece, graças a Deus, esses últimos jogos, ele não tem entrado com o Soteldo, com o pequeno. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho que ele tá com medo das vaias, porque não tem condição, cara. Não, assim, o Soteldo é um bom jogador, a gente não tem dúvida disso. Mas vou te falar que ele tá assim como o Bruno Henrique pro Flamengo. É um cara que não tá dando certo no momento. Quem? Desculpa. Bruno Henrique. Não, quem que você comparou? O Soteldo e o Bruno Henrique. Soteldo, Então, assim, o É, Bruno tirando Henrique que é o um Bruno cara Henrique que já já fez ganhou tudo muito, pelo Flamengo. Você quer falar, o É Soteldo um dos ainda... maiores campeões no Flamengo. O Bruno Henrique tá entre os maiores campeões, ganhou tudo. Tá indo pra quarta final de Libertadores. Sim. Só que hoje, ele mesmo tá vendo que ele não tá dando resultado no time. Ele entra, ontem mesmo ele entrou. Teve 2 contra-ataques ali que ele poderia ter feito coisa melhor, mas não tá conseguindo. Então, assim, são jogadores que não estão no momento legal. E o Lescano, inclusive, começou a surgir uns assuntos, assim, de De bastidor voltar, né? mesmo, Que ele de que voltar por já empréstimo. tá certo que ele não ficaria em 2026, né? E o Fluminense fez o pagamento de 31 milhões de reais. O Fluminense então, assim, comprou ele. é meio doido, né? É. Mas vamos aí pros próximos capítulos. Pois é. Vamos lá, Fogão. Fogão teve uma notícia aí, que não é do Botafogo, mas que acho que traz um pouco ali da... Queria perguntar pra vocês dois, se vocês fossem botafoguenses, vocês ficariam preocupados. Que John Textor tá querendo comprar o Wolverhampton. Vocês ficariam preocupados com isso? Tipo, dele agora dá... Ele já mostrou que esse ano não foi muita prioridade dele dar atenção ao Botafogo. Se ele compra um outro clube, né? Se ele compra o Wolverhampton, vocês acham que o Botafogo vai ficar como só mais um ativo ali dele? Ou vocês acham que é uma oportunidade dele trazer, por exemplo, um André da vida, um John Arias, né? Fazer essas transações entre três? Será que tem esse pensamento dele? Eu acho que o Luca é quem vendeu alguma coisa pra ele, né? O cara tá cheio de processo, tá sendo caçado aí por todo mundo que entrou com ele nesses negócios aí. E, cara, o Luca é quem entrar acreditar na conversinha dele, cara. Mas pode ser bom pro Botafogo, porque ele usa o Botafogo de trampolim. Pois é. É de Então vai passagem, ter né? mais um time aí pra, Pode trazer o Arias, o André. pra fazer as jogadas dele. Eu acho que... Acho que é João Gomes, que jogava João Gomes joga que no jogava, que era Wolverhampton, do Flamengo também, é. tá lá. Isso Pode acontecer. Pode trazer esses caras aí, jogar aí 6 meses, como ele faz, joga 6 meses e vai embora. Isso. Né? Compra, Pode não fazer. paga, vende e recebe. Entendeu? E é isso que ele faz, cara. Pode dar muito certo ou muito errado, não vai ter É. meio termo. Dá pra ficar preocupado. O Botafogo, ele tá ali na 7ª posição. Eu acho que o Botafogo tava mais confortável umas rodadas atrás. Sim. Agora ele tá vendo muita gente encostando. Por exemplo, o Vasco tá com 42, né? O Botafogo tá com 47. Mas ainda assim, tem gente ali encostando. O Fluminense já passou o carro. Então, assim, tem esses pontos, né? Então, acho que o Botafogo tá ali, tá num marasmo, mas que é um marasmo ruim. Não vejo o ano do Botafogo ganho por nada, assim. E pode ser pior, né? Isso que me dá a impressão, que pode ser Fora da pior. Libertadores. Pode ficar. Né? Hoje, por exemplo, ele já estaria fora da Libertadores, né? Se a gente
continuasse Tá em assim dessa sétimo? maneira, tá em sétimo. O Fluminense tá em sexto, Bahia tá em quinto, o Mirassol tá em quarto. Não, mas se o Flamengo for campeão da Abre Libertadores e mais o uma Fluminense vaga. É, campeão do Brasil, É, abre aí mais umas vaguinhas, né? é, Mas é isso. E queria trazer aqui o Vascão, Vascão da Colina. Vasco ganhou mais um, galera. Vasco aí nos últimos 5 jogos dele pelo Brasileirão ganhou 4 seguidos. tá, Então tá tá ascendendo. voando, tá Diniz voando. acertou o time, né? Diniz acertou o time e gera preocupação em vocês, vendo o trabalho, por exemplo, você principalmente, que ele fez no Fluminense. Gera um medo a gente enfrentar. Eu tô com um pouquinho de medo contra enfrentar o Diniz na semifinal, porque a gente perdeu um jogo bem. Eu Que o ainda não Diniz tô deu com uma medo, não. amarrada. Eu, s- eu quero esperar chegar lá na frente para ver como o time vai estar. Entendeu? Tem Como o tempo, né? Fluminense tem como o Fluminense se garantir aqui entre os 6, tentar aí ultrapassar o Bahia, ficar em quinto. Dá para chegar nessas posições aí para chegar com tranquilidade. O Campeonato Brasileiro já vai ter acabado. Tem tempo, é fato. Eu vou esperar, cara. Porque assim, o Fluminense perdeu um jogo pro Vasco, onde o Fluminense começou os 20 minutos, amassou o Vasco. Perfeito. Só que não conseguiu transformar em Não gol. conseguiu. O Fluminense tá com muito esse problema, né? Ontem, por exemplo, no jogo, o Fluminense ficou com a bola a maior parte, não é efetivo. As bolas mais efetivas que o Fluminense teve foi o Cano, que entrou na parte final do segundo Sim, tempo duas e meteu cabeçadas. 2 cabeçadas. Então, assim, é isso, né? Muito doido isso tudo. E o Vasco tá em 8º lugar, enfrenta o São Paulo dentro de casa. E acho que o grande favorito pra esse jogo é o Vasco, vocês concordam? Acham diferente? São Sim, Paulo. É. sim. Dentro de casa, né? Tá Sim. vindo de 4 vitórias. São Paulo, O- ladeira abaixo. O São Paulo, nem sei como é que tá a retrospectiva dele aqui, mas vamos ver aqui. São Paulo tá em nono, de 5 jogos, perdeu 3 e ganhou 2. Então tá mais perda do que vitórias, né? Paulo, no domingo, o Palmeiras enfrenta o Juventude lá. Com esse frio que tá, aquele campo do Juventude deve estar uma beleza. Tomara que esteja tudo Chuva, alagado. né? Então, assim, 18h30 ainda, um horário que é mais frio ainda. Juventude que de O 5 Flamengo- últimas partidas perdeu 4, O mas Flamengo pega o Sport no domingo. Eu acho que pode pintar a oportunidade do Flamengo retomar. Eu tenho que ganhar do esporte, pelo amor de Deus, não é possível. Não, por dentro de casa é Pô, obrigação, né? Pode pintar essa oportunidade do Flamengo reassumir a ponta do brasileiro, né? Pode, Porque só o não time pode cagar igual Vo- fizeram no... mas vocês acreditam em ressaca? Tipo, de ressaca de futebol? Eu acredito. Eu acredito. Tipo assim, o Flamengo agora tá vindo de uma vitória. Tá na final da Libertadores, tá naquele. Deve ter tido aquela festinha ontem maneira. muita adrenalina. E aí chega. É a cara do futebol brasileiro isso. O cara tá na final e perde pro Lanterna do Brasileiro. Mas o Flamengo faz isso. É a cara do futebol brasileiro, né? Ganhou do líder e perdeu pro vice-lanterna. É isso. O Flamengo tá em segundo lugar, né? O Flamengo enfrenta o Sport ali no dia 1º. E já tá. É isso que eu acho que o Ed trouxe, né? Tá jogando, mas tem uma diferença ali de 28 dias pra uma final de Libertadores. Então, assim, tá disputando 2 campeonatos ao mesmo tempo com chances reais de vitória. Né? Hoje, praticamente, o Flamengo tem 50% de chance, né, nos 2 campeonatos. Porque ele depende ali de um tropeço do Palmeiras, mas tem muito jogo ainda pela frente, né? A gente acha que já tá muito ali no final, mas tem 29 partidas, então a gente tem aí mais 9 partidas. Em 9 partidas pode acontecer muita coisa. Se a gente olhasse 9 partidas atrás, o Vasco era um time rebaixado. Sim. O Vasco era um time que ninguém dava nada por ele. E agora eles estão até falando de Libertadores, sabe? É o melhor do retorno. Pois é. Melhor do A retorno. tabela favorece o Flamengo nos 3 próximos jogos, né? Pô, Sport joga com o São Paulo lá e depois pega o Santos em casa. Então, assim, são 3 Tem que ganhar jogos os que o 3 Flamengo. Tem que ganhar. Porque o Palmeiras pega Juventude, Fácil, né? né? Mas aí eu entendo Pega o que é lá. Santos, aí é Santos também, lá, dentro de casa, e depois. Tá Só, crescendo. Depois Mirassol. só que pega o Mirassol lá. Né? Então, assim, Mirassol não perdeu dentro de casa ainda. E O último depois. jogo do Flamengo é esse.
Aí depois Pois é. tem Santos de novo, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Vitória Dia e Ceará. Então, Isso, dia 19/11, o Flamengo vai pegar o Fluminense no Maracanã. Né? Então, Não vai aprontar, hein? isso aí é um clássico que sempre um traz problema pro outro, né? Quando um tá bem, o outro É. tá. A gente, Pode acontecer isso tudo. aí. pode acontecer tudo. E o Palmeiras pega nesse mesmo dia o Atlético Mineiro, cara. Acho que é por Que aqui, também um jogaço. até essa data O Atlético aqui, Mineiro tá na final da Sula, né? Tá na final da Sula. eu acho que até essa data aqui dá pra saber quem é que vai ser campeão. Eu acho que são essas partidas aí Que até vão a definir, né? 34ª partida que vai decidir o campeão brasileiro. É. Eu acho que não passa muito disso, não. Não. Eu acho que até o final, não sei. Cara, eu não sei. eu não acho sei que, que acho que vai ser eles muito eliminaram combinação. hoje. Porque depois da data do dia 19, se o Palmeiras estiver fora da final da Libertadores, o Palmeiras vai ter um tempo de descanso que o Flamengo não vai ter. Não, e o mental, né? É. O mental vai estar totalmente focado no Aí o brasileiro. Palmeiras pega, no dia 23, pega o Fluminense É, e tem uma em coisa. casa, ou pega lá. E o Flamengo vai jogar com Red Bull no Maracanã. Então, assim, às vésperas da. Então. E tem, Então, e tem um assim, ponto também pra gente pensar que pode ser, acho que a primeira vez na história que no ano que vem, que tenha 9 clubes brasileiros disputando a Libertadores. Porque Meu Deus. se, por exemplo, o Palmeiras for campeão do Brasileirão, o Flamengo for campeão da Libertadores, né? Abre ali 2 vagas ali. Se o Fluminense, por exemplo, for campeão da Copa do Brasil, ou o Vasco, e o Atlético Mineiro for campeão da Sul-Americana, são 9 clubes brasileiros. Não, É um na Copa do brasileirão. Brasil vai ter o Corinthians, É um o brasileirão. Cruzeiro. É um brasileirão. Então, ainda tem, porque tem a pré-Libertadores, né? É. Mas Não, vai então, ser. mas é isso que o João tá falando. Se É. o pessoal lá São- de cima for campeão, Sim, são dois times a mais. São 2 times a mais e com o Atlético Mineiro ainda podendo ser classificado. Né? Já virou G7, isso aí é fato. é. Porque Você acha? eu acho que o Flamengo, se o Palmeiras passar, vai ser um Vai ser brasileiro. G7, perfeito. campeão, né? Vai ser um O Corinthians brasileiro. tá lá embaixo. É. Vai ser um time brasileiro Aí campeão, abre uma vaga. entendeu? Mas se a LDU passar, eu acredito que o Flamengo vai passar o carro em cima da LDU, né? Então, Aí se o Fluminense, por exemplo, ganha, vira G8. E aí se o. Então são 8 times, né? sim. E aí se o Atlético Mineiro ganha, e que tem tudo pra ganhar, vira G9, Aí tem o nono né? time, Tem o nono time. classificado. Então pra- são 9 clubes brasileiros e é isso, vai ser mais brasileiro Os do que um estadual. Os argentinos vão surtar com isso, cara. Vão. Vão Eles vão surtar, vão cara. surtar. Vai virar um brasileirão, realmente. É, vai virar. Se virem pra ganhar as coisas. Pois É. é. Mas assim, nós é coisa pra caramba, né? É. Loucura. Não, pro futebol brasileiro isso é Isso é muito legal, maravilhoso, cara. é. Não é ruim. E se a gente olhar também pro agora. E pro futebol carioca, Isso que eu ia se falar tiver os agora. 4 cariocas, É. pô, claro que a gente gosta da zoada, né? Pô, Filiação total. mas os times de São Paulo por muito tempo dominaram isso, né? É. A gente ficava fora de tudo, cara. E A tem gente uma não coisa muito disputava. legal que tá acontecendo aqui no Brasileirão. O Flamengo tá em segundo, o Fluminense tá em sexto, o Botafogo tá em sétimo e o Vasco tá em oitavo. E se a Isso gente aí. olhar, Fluminense, Botafogo e Flamengo ganharam as últimas Libertadores, o Flamengo tá na final da Libertadores, Fluminense e Vasco estão na semifinal, o Botafogo acabou de ganhar um brasileiro, o Flamengo acabou de ganhar uma Copa do Brasil, o Vasco não ganhou nada, mas assim, Não faz isso. só cara. mas só de ir pra Libertadores já é uma coisa. Eles vão manter isso, hein? É a tradição deles, não ganhar nada. Mas é isso. E aí, tem algum ponto? Ó, só Quer deixar alegria, algum né? recado? Comemorar, aproveitar o momento. Flamengo na final de mais uma Libertadores. Vai comprar passagem agora? Agora eu vou começar a pesquisar para ver em quantas parcelas dividirei. Você minhas iria passagens. mesmo? Você vai mesmo, Paulo? Eu Ué. duvido que você vai. Você vai sair da sua televisão de 70 polegadas, Conforto do conforto ar-condicionado. do ar-condicionado, pra pegar uma baldeação de voo, pra fazer Brasília... Um McLanche É. feliz do lado. Vai fazer Brasília, Panamá, Panamá, Chile, Chile, Austrália, Austrália, Lima. Nossa Senhora. Dá a volta no mundo. Vai dar a volta no mundo pra chegar lá. Infelizmente não me permite. Dia 28 eu estarei em Palmas, no Tocantins. É isso. Eita. Também não estaria aqui, graças a Deus. Não vou precisar passar por isso se o Flamengo for campeão. Mas é isso.
Ed, um abraço. Mandar um abração aqui pro Gustavão, que Gustavão que tava assistindo a tava gente. assistindo a gente aí. Gustavão sempre assiste. Sempre Ah, assiste. saudações rubro-negras. Deve estar chato. Gustavão que ficou bravo comigo essa semana porque eu falei que na Libertadores o Flamengo não mostrou futebol até hoje. Realmente não O mostrou. que deve ter ficado que chato mostrou- ontem depois do Flamengo ganhar. O que mostrou no Campeonato Brasileiro em alguns jogos, o Flamengo não demonstrou na Libertadores. Só que Libertadores é aquele negócio, né? É resultado. Você não precisa jogar bem. Você precisa fazer o resultado, né? Você classificou, tá na final, e é isso É aí, isso. é partir pra cima. É isso, um abraço, galera. E até semana que vem, Paulo. Até semana que vem. Ou daqui a 2 Galera. semanas. Aí alguma hora Valeu, a gente Paulo. volta. Valeu, tchau, Estamos tchau. líderes.